Bom dia, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria, começando nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro toda a minha vida, minha casa, minha família, tudo o que eu tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado por este frio, obrigado, Senhor, por tudo que nós temos. E também agradecemos a Deus por esse momento que nós estamos tendo com o café com Ele, café com Jesus, que é o momento da nossa vida que nós degustamos a palavra de Deus, junto com o catecismo, junto com a tradição, junto com o evangelho, junto com a palavra de Deus, junto com o magistério. E hoje nós estamos dando andamento no índice analítico, nós estamos falando sobre a alma, agora o subtítulo é Sinais da Alma Espiritual, sinais de alma espiritual, sinais que a gente acredita no mover de Deus, que Deus existe. Então o homem, por sua liberdade, ele interroga sobre a existência de Deus. E isso é um sinal da alma espiritual. Sinal que, ao interrogar, que mesmo não crendo, ele sabe que existe. Porque se ele interroga, porque ele tem ciência do que Deus existe, mas ele quer descobrir como, aonde, como Tomé. Hoje nós vemos no Evangelho, daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre isso no Lectio Divino. Mas é uma graça de Deus a gente ver esses momentos, né, aos nossos olhos. Então vamos pegar nosso catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 33, que vai nos dizer assim: o homem com sua abertura à verdade e à beleza, então nós temos abertura para saber a verdade, né? E a beleza com o senso do bem moral. Então, na nossa consciência, com sua liberdade e a voz da sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade. Então, o que nós faz mover isso? Nós queremos saber o fim e também, nós sabemos que existe um infinito que não acaba mais, e a felicidade, uma alegria que o nosso coração sente plenamente. O homem se interroga sobre a existência de Deus. Você já ouviu alguém se interrogar? Deus existe? Hoje eu vi um testemunho no Rosário da Madrugada, que a mulher passando por uma provação do seu neto que se acidentou, e ela sempre rezava, e ela questiona: será que está valendo a pena eu rezar? Será que Deus existe mesmo? Só que Deus, na sua grandeza, na sua bondade infinita, na intercessão de Nossa Mãe Maria, acontece um milagre na vida do neto, e ela retoma todas as palavras, e ela reconhece que, diante da sua pouca fé, mais a grandeza de Deus, que Deus existe. Irmãos, pequenos detalhes, a gente não percebe, mas a existência de Deus é clara. Quando você olha para a natureza, quando você olha as barbaridades, quando você olha as coisas acontecendo, de repente você vê um milagre que é impossível humanamente a pessoa se salvar. Você fala: nossa, ali a mão de Deus estava sobre essa pessoa. Isso percebe sinais de sua alma espiritual. Então tudo isso traz para nós a presença de um Deus que é Espírito, em Espírito e verdade, que nós temos o nosso Senhor, que Ele é corpo, alma e divindade, né? O nosso Senhor que veio, habitou, foi gerado, não criado. É maravilhoso a existência de Deus, e hoje Tomé prova isso, né? Na palavra, ele enfia o dedo nas chagas de Jesus. Como semente, eternidade que leva dentro de si irredutível a só matéria. Sua alma não pode ter origem senão de Deus. Então, nós vemos todo esse mover, nós sabemos que a existência de Deus é maravilhosa e que Deus existe porque existe algo sobrenatural do que nós vemos daqui, nós vemos no agir. Então, nesse sobrenatural, nós falamos: não, poxa, existe Deus. Para conhecer a Deus, pega a sua palavra em Sabedoria, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 5, nós vamos ler. Para conhecer Deus por analogia. São insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus, e através dos bens visíveis não souberam conhecer aquele que nem reconhecer o artista.
Então você vê uma arte que nem está aqui, a cruz. Você vê aqui a resina, né, de Jesus, mas você viu que atrás do fazer, atrás de ter essa imagem, existiu uma mão que fez isso. Então existiu alguém que nos fez. E aí, meu irmão, é a grandeza de Deus. Por isso que quando você olha para uma imagem, nós católico, apostólico, romano, nós olhamos para essa imagem e nós vemos a grandeza de Deus. Nós vemos a grandeza do meu Senhor através do nosso Senhor Jesus, o Pai. Aí quando você pega a imagem de um santo, você fala, nossa, esse santo viveu uma graça que viveu Jesus nele. Então nós veneramos, isso é a veneração. Você consegue olhar para aquela imagem e você conseguir ver a grandeza de Deus na criatura, e aí você conseguir enxergar Deus vivo no meio de nós. E é através da imagem de Jesus, né? Então a imagem é viva, ele esteve no meio de nós. Então essa imagem aqui, eu não estou adorando um Deus que não existe. A imagem de Jesus é a imagem viva. Então eu adoro a imagem de Jesus, reflete para mim esse Deus maravilhoso. Então assim, Jesus para mim é um Deus vivo que está no meio de nós. Então ele se fez carne, ele é verdadeiro homem, é verdadeiro Deus. E aí, querido irmão, nós vemos a grandeza de Deus, tudo isso que eu estou falando aqui. Então assim, é isso que a palavra está dizendo. Reconhecer o artista considerando suas obras. Tomando o fogo, ou o vento, ou ar agitável, ou a esfera estrelada, ou a água impetuosa, ou os astros do céu, por deuses, regente do mundo, se tornaram essas coisas por deuses, encantados pela sua beleza. Saibam então quanto seu Senhor prevalece sobre elas, porque é o Criador da beleza que fez essas coisas. Se o que os impressionou é a sua força e o seu poder, que eles compreendam por meio delas que seu Criador é mais forte, pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que, por analogia, se conhece o seu autor. Palavras do Senhor, graças a Deus. Irmão, hoje nós estamos vendo que é pela beleza, é pelo mover que a gente vê em volta, a beleza da natureza, o vento forte, a chuva, que nós conhecemos o autor de tudo. Então, é este o mover para o nosso coração. Coloca a mão no teu coração e você vai rezar esse Pai Nosso. Quando você reza o Pai Nosso, você eleva a Deus na sua vida. E o Deus te deu uma graça muito grande, nosso Senhor Jesus, a chamar o nosso Deus de Pai. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Irmãos, 5 minutinhos, nosso Lectio Divino hoje vai estar sensacional. Vamos colocar em prova a nossa fé. Que Deus abençoe. Um grande abraço.